Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é a Revolução Pernambucana de 1817. Momento esse muito importante para a gente marcar o que nós conhecemos como crise do sistema colonial. Eu me chamo Isaac Torquato, eu tenho formação em História e hoje eu irei falar um pouco sobre essa Revolução Pernambucana que vai trazer uma efervescência e culminar e ruminar o nosso sistema do período colonial, que vai de 1500 até 1822. Beleza, pessoal? Como na história, né, nada acaba do dia para a noite. São vários e vários pequenos movimentos que, destroça esse período. Antes de mais nada, pessoal, a gente tem que entender o conceito de revoltas separatistas ou emancipacionistas. São revoltas essas que têm um cunho de querer se separar do Brasil, mas não do Brasil, não, desculpa, da metrópole, mas não se separar com o intuito, né, de nacionalidade, com o intuito de brasilidade, e sim muito mais de regionalidade. Diferente de outras revoltas, a Revolução Pernambucana ela foi uma das únicas, né, que ela saiu do papel e se tornou um pouco na prática. Claro, de forma muito curta e rápida, mas não deixa de ter o seu papel histórico e muito importante, né? Inclusive os pernambucanos, né, eles ainda, né, utilizam essa data como muita ascensão, né, daquele processo revolucionário. Beleza, pessoal? Antes de mais nada, a gente também tem que entender que essa revolta ela foi extremamente influenciada pelo iluminismo. E o que foi o iluminismo? Foi um movimento político, social, econômico que vai acontecer lá na Europa. E esse movimento ele vai propagar essa queda do absolutismo, essa liberdade política. Ele também traz um pouco do liberalismo, né? O que nós conhecemos ali, o seio do liberalismo. Essa ideia está sendo culminada. E essas ideias que estavam lá na Europa, elas estão chegando aqui na colônia, até porque muitos desses filhos desses colonos, né, que vão estudar lá em Coimbra, vão pegar essas ideias e trazem para cá, sem cortar panfletos, jornais, isso vai circulando, né? Essa ideia de que as coisas que ficam aqui, que esse mundo ele não se movimenta, ele se movimenta, a comunicação ela vai acontecer. Isso aí é muito importante. Além disso, pessoal, ela é uma influência também republicana, até porque esse conceito republicano do iluminismo, ele vai ganhando força aqui também na colônia, e esses movimentos reivindicam esses momentos republicanos. E quais são os antecedentes quando nós falamos sobre a Revolução Pernambucana? Ela está intimamente ligada com a chegada da coroa portuguesa em 1808. E a coroa portuguesa, que estava se instalado aqui no Brasil, né, especialmente aqui no Rio de Janeiro, isso é muito importante, porque devido às guerras napoleônicas. As guerras napoleônicas, elas vão acontecendo e elas vão dar uma mudança na geopolítica, né, ali através da Europa. E aí com uma certa tipo de uma fuga, inclusive fuga essa já planejada, já pensada antes, né, por parte dessa coroa portuguesa, vai vir se transferido a administração portuguesa para o Brasil. E porque a Revolução Pernambucana ela está intimamente ligado com o processo da chegada dos portugueses aqui no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Porque quando a elite, né, contra a coroa portuguesa, ela se instala no Rio de Janeiro, uma série de acontecimentos vão acontecer, né, para que a gente possa custear o luxo, custear toda essa corte portuguesa. Isso vai gerar uma série de revoltas gigantescas. Outro ponto importante, pessoal, é o quê? Que todos esses impostos, já que Pernambuco, né, era a segunda capitania mais importante através desse boom do algodão, da cana-de-açúcar, só perdendo para o Rio de Janeiro porque a coroa ela estava aqui, vai ser o que, né? Vai tirar uma série de impostos. Eu falo para meus alunos, vocês acham que no Rio de Janeiro, a coroa aqui, lá em Pernambuco, cheio de dinheiro, tu acha que eles vão pegar imposto de onde? Daqui do Rio? Então vai acontecer uma série de medidas lá em Pernambuco, né? Como imposto para fornecer luz aqui no Rio de Janeiro, sistema de esgoto, até porque o Rio de Janeiro era podre, era imundo, né? Então isso vai gerar uma série de revoltas para as pessoas que estavam aqui.
Outro ponto importante é que em 1816 vai acontecer uma grande fome, uma greve, uma grande muito fome, né? Um período muito escasso para a população pernambucana, chamado de Grande Fome. Isso vai causar um incômodo em vários setores da sociedade. Vai causar incômodo na elite, vai causar incômodo, né, nos soldados, nos povos, entre outras pessoas, até porque a fome ela está atingindo um grupo gigantesco. Isso é muito importante para que nós podemos imaginar esse processo de revolução. Outra coisa, pessoal, que nós não podemos esquecer é que esse movimento que ocorre lá em 1817 já acontecia uma pequena movimentação aqui dentro da colônia, porque lá em 1801 nós temos o movimento Precursor, um movimento chamado Conspiração dos Suassumas. E o que foi a conspiração dos Suassunas em 1801? Foi uma conspiração entre dois irmãos que estavam pensando de forma de caráter liberal e republicano e passar nesse movimento. Eles são totalmente, né, influenciados pela maçonaria e influenciados pela Igreja Católica, né? Esse movimento de criação de ruptura, mas ele não foi muito para frente, né? Mas muitos desses líderes vão participar lá na frente no processo de revolução pernambucana, beleza, pessoal? Isso é um ponto muito importante. Alguns desses líderes, nós temos o Domingos José Martins, líderes da elite, né? Até porque esses movimentos de separação, nós não podemos esquecer que são movimentos da elite. Nós temos o João Ribeiro, que era um padre. Esse movimento também é conhecido como Revolução dos Padres, né? Até porque muitos padres da igreja lá vai participar de forma mais acirrada. Nós temos o Frei Caneca. Esse Frei Caneca que a gente conhece é o mesmo, mas não é esse. Nesse momento que nós temos esse Frei Caneca, está um pouco mais posterior, um pouco mais para frente. Nós temos também o Antônio Gonçalves da Cruz. E quem foi o Antônio Gonçalves da Cruz? O Antônio Gonçalves da Cruz, ele foi um líder que ele vai tentar fazer algumas ligações, ir lá nos Estados Unidos, tentar recrutar, vai ali na França, né, ali após o fim, né, das guerras napoleônicas, tentar recrutar alguns soldados. Olha como é que esse movimento ele está se conectando com outras pessoas. Vocês estão entendendo como é que ele está fazendo? Não só uma coisa muito vista na história, né, como uma coisa sem pensar, uma coisa que só acontece. Não, ele está sendo planejado, ele está buscando recursos. Isso daí também é muito importante para nós pensarmos esse movimento. E esse movimento, ele também vai ter o que, né? O Cipriano Barata. Quem era o Cipriano Barata? Aquele lá da conjuração baiana, né? Que não foi punido comparado aos outros, como Lucas Dantas, entre outros. E ele vai participar também desse movimento. E nós temos uma mulher também, a Bárbara Alencar. Que olha como é que esse movimento está sendo bastante diverso. E olha como é que ele tem uma cara diferente dos outros movimentos, né? Até porque agora nós temos uma mulher, nós temos uma ideia de tentar buscar um pouco mais de fora, e esse movimento ele é muito importante para pensar o que, né? A crise do sistema colonial, beleza? E a contestação. No dia 6 de março de 1817, estabelece um governo provisório, até porque, né, o governador mandou meter o pé, né? E esse governo provisório, ele é muito importante por quê, né? Porque ele vai criar uma série de medidas para que se possa o que, né? Expandir o movimento. Ele vai criar como a separação dos três poderes, ele vai criar o que, né? Algumas coisas, a imprensa para aquele local. E outra coisa muito importante, pessoal, para a gente entender é o que? Que esse movimento ele vai se expandir pelo Nordeste. Ele vai atingir a Bahia, vai atingir a Paraíba, o Rio Grande do Norte, o Ceará. Olha como é que o movimento está ganhando cada vez mais força, cada vez mais dimensão. Então ele é um movimento que esse caráter republicano ele está cada vez mais crescendo. Mas um ponto muito importante, extremamente importante, né, é entender que esse movimento ele não pensava em romper com o período escravocrata. Era uma república que defendia a escravidão.
quando a gente fala sobre, em questões sobre revoltas separatistas, nativistas, comparam muito, né? Porque eles são de caráter elitista, já a Conjuração Baiana são caráter movimento popular. Eles querem saber se vocês conseguem, né, distinguir a diferença um do outro. São movimentos rápidos, muito curtos, por isso não tem muito o que falar, mas entender esses aspectos principais. Não defendia a abolição da escravidão, era um movimento totalmente de caráter elitista. E aí, a partir de maio, um mês e meio depois, nós tivemos o fim desse governo provisório. Olha como é que essa revolta, que ela estava lá no papel, ela foi na prática, diferente de outros movimentos. E aí nós temos a Dom João VI, né, enviando tropas aqui para Pernambuco não, né, que eu tô aqui no Rio de Janeiro, seria daqui, né, nesse caso. E aí quando ele envia essas tropas, tem uma forte repressão muito grande, né? E aí nós temos o que? Alagoas, durante esse momento, vai ficar de fora. E Alagoas, que fazia parte ali de Pernambuco, não adere a esse movimento. Então, como uma recompensa, como uma forma de agradecimento, é nesse momento que nós temos a separação e a criação da capitania de Alagoas, né, que depois vai ser província e mais para frente o estado de Alagoas. Então, isso é muito importante para que a gente possa entender também essas divisões territoriais. E é claro, né, os líderes eles foram presos, sofreram duras repressões, não tão grande quanto lá da Conjuração Baiana, mas é importante a gente destacar que esse movimento ele está cada vez mais questionando a metrópole, está cada vez mais questionando essa centralização política. Isso mais para frente dará fim do que nós conhecemos como sistema colonial. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Curtem o vídeo, compartilhem com seus parceiros, com seus cria. E é isso, pessoal. Fui!